como a perspectiva positiva é importante para o teu relacionamento e 3 dicas para poder manter o seu relacionamento sempre do lado bom. Vamos lá! Aqui eu falo sobre dicas de relacionamento para dobrar a sua intimidade e diminuir os seus conflitos pela metade, tá bom? Então, clica aí no sininho, clica. Quando eu tô falando de perspectiva positiva, o que eu quero dizer? Recentemente veio um casal aqui para ser atendido. Eles tinham tido um histórico bem turbulento ao longo dos anos, de muitas brigas, muitos conflitos, e uma coisa se instaurou. Era qualquer coisa que o marido fazia, seja positivo ou negativo, era visto com uma luz negativa pela esposa. Tá? Então esse padrão se estabeleceu entre eles. É isso que eu chamo de perspectiva negativa, é o contrário. Tá? Então esse é um dos pontos fundamentais para um relacionamento dar certo. Quando a perspectiva negativa está instaurada, isso é extremamente grave para o relacionamento. Uma pesquisa mostrou que 81% dos casais em que se estabelece uma perspectiva negativa, o casal ele tem um grave distanciamento, desestabilização ou separação. Tá? Então, assim, isso está extremamente ligado a um resultado negativo no relacionamento. É por isso que nós temos que conversar sobre isso, para não deixar essa perspectiva negativa chegar no teu relacionamento. E se chegar, você conseguir reverter isso o mais rápido possível, porque isso praticamente significa a destruição do seu casamento. Tá? Então, basicamente, quando ele faz alguma coisa que é boa, vamos colocar assim, né? Vamos supor, ele comprou uma sobremesa para a esposa. Quando ele chega em casa, ela fica pensando assim, por que ele comprou isso aqui para mim? Alguma coisa aconteceu, ele está tentando esconder alguma coisa, ele conversou com alguém, ele fez algo negativo e agora ele quer compensar por isso comprando esse doce para mim. Então sempre a pior explicação possível. E o que isso provoca na outra pessoa? Isso provoca uma sensação de estar extremamente acuado, a sensação de não ter saída. E geralmente, ao longo do tempo, isso aconteceu porque essa pessoa que agora a outra pessoa que não está vendo negativamente, no caso o marido aqui da história, a esposa estava com essa visão extremamente negativa, no caso o marido, ao longo do tempo, ele foi semeando pequenos segredos, pequenas mentiras ou grandes mentiras, coisas que ele escondia da esposa, frequentemente com a necessidade de diminuir as brigas. Então olha só como é que as coisas são, olha que maluquice. Para tentar diminuir brigas, a pessoa faz uma edição da realidade. Eu estou indo almoçar com um parceiro de negócios, mas minha esposa não gosta que eu almoço com parceiros de negócios, que ele acha que pode ter uma mulher, que pode ter não sei o quê, então vou falar que eu almocei no trabalho. Eu tô voltando tarde em casa porque teve uma confraternização aqui da firma, só que não podia levar as acompanhantes. Mas não vou falar que teve isso, vou falar que eu trabalhei até mais tarde, que eu estava com um cliente importante. Então essas pequenas coisas em que a pessoa começa a esconder para poder preservar, na opinião dela, preservar o relacionamento, fugir de conflitos, evitar brigas, semeia uma sensação de desconfiança na outra pessoa. Ou frequentemente até mesmo grandes desafios, grandes problemas que aconteceram, ou traições, ou outras coisas nesse sentido, fizeram a mesma coisa. Então a pessoa fica desconfiada o tempo todo. Coisas positivas, coisas negativas, fica o tempo todo preocupada e explicando as coisas da pior forma possível. Então o que acontece? É como se fosse um radar. Você imagina um radar. A pessoa chega assim no ambiente, a pessoa que está na perspectiva negativa, ela chega no ambiente e ela começa a escanear tudo que está errado, cada detalhe das coisas erradas, tudo que aconteceu de negativo. Isso acontece de homem para mulher, evidentemente também. Teve um casal que eu atendi, inclusive, que se separou, né? Nem todo casal que faz terapia, nem todo casal que faz Reconnect, nem todo casal que às vezes tenta ficar junto vai dar certo, isso é um assunto para outra vez. Esse casal não deu certo, se separou, mas ele chegava no ambiente, escaneava, ele chegava de viagem, ele trabalhava fora, chegava de viagem, escaneava o ambiente para tudo que está de errado nas filhas, tudo que está de errado na esposa, para criticar aquilo que está errado, para fazer aquela explicação negativa, e geralmente com explicações do tipo, isso é preguiça, isso é falta de caráter, isso é porque você não se esforça tanto quanto eu, por isso que essa casa é uma bagunça, por isso, por causa disso, por isso, por causa daquilo. Então, essa sensação é muito negativa. Você está vivendo com alguém que o tempo todo está explicando tudo que você faz com uma luz negativa, isso é extremamente ruim.
Então o que acontece? Quando isso está instaurado, qual que é o problema? Geralmente as pessoas, elas se agarram a essa ideia. Elas se agarram a essa ideia e ficam assim, não, mas eu tenho razão para pensar assim. Eu tenho razão para realmente sentir dessa forma. E talvez você realmente tenha. E realmente teve traições, e realmente teve enganos, e realmente teve mentiras, como eu falei. Mas o processo de reversão, ele nunca vai se estabelecer se você continua se apegando a essa ideia. A esse direito de se sentir... de se sentir desconfiado o tempo todo. A esse direito de você ter... de ficar desconfiando da outra pessoa. É impossível o seu relacionamento dar certo. Não tem como funcionar o seu relacionamento dessa maneira. Então, para adotar uma perspectiva positiva desde já, tem algumas coisas que a ciência já mostrou. Existem alguns artigos trazendo alguns aspectos que te ajudam a manter essa perspectiva positiva o máximo possível. Então, mesmo que você não esteja aí com o sentimento negativo predominante na maioria do tempo, frequentemente, às vezes a gente vai deixar esse negócio tomar conta de nós, vai ser mais crítico, vai estar desse lado negativo. Para não deixar isso tomar conta, o primeiro fator e mais importante é você conseguir lidar com conflitos. Tá? Então, quando chegar alguma coisa que você não gosta, você conseguir lidar dentro do relacionamento de uma maneira que seja madura e que seja realmente processada. Não adianta simplesmente brigar, não adianta falar o que você não gosta, o absurdo que é aquilo e imaginar que aquilo vai ser resolvido. Se não tiver o processo de empatia, se não tiver o processo de processar a briga com etapas, o que vai acontecer é que ao invés da pessoa se modificar, ela simplesmente vai começar a esconder quando aquilo acontecer. Então você precisa criar um ambiente em que é possível falar com você, inclusive sobre coisas negativas, em que quando alguém faz alguma coisa que sabe que você não gosta ou que não é aquilo que você queria, ele seja capaz de conversar com você, ela seja capaz de falar para você sem que aquele ambiente seja de punição torturante. Em que vocês possam conversar sobre como aquilo te faz sentir, sem que vocês embarquem numa jornada autodestrutiva. Porque o que vai acontecer a partir daí é a pessoa começar a te esconder as coisas. Tá? Então isso é importantíssimo. Primeiro fator, aprenda a lidar com conflitos, aprenda a saber falar quando as coisas te incomodam, aprenda a processar brigas de uma maneira em que você não fique encantuando a outra pessoa e que ela não tenha que ficar escondendo coisas de você, que ela não sinta essa necessidade. Então crie esse ambiente em que é possível falar sobre as coisas. Tá? E aí nós vamos falar em breve sobre a maneira perfeita de processar uma briga, a forma que vocês vão realmente aprender os passos a passos que eu ensino no Reconnect, a você realmente processar uma briga e conseguir conversar de uma maneira mais interessante. Então o primeiro fator esse é o primeiro fator, sempre aprenda a processar a briga. Segunda coisa, deixe que o seu parceiro, sua parceira te influencie. Então você chega num relacionamento com uma visão de mundo extremamente fixa. Você chega num relacionamento com a visão do que é certo, do que é errado, extremamente fixa e que é diferente entre você e seu parceiro. Os seus valores são diferentes. Então, a única forma de um relacionamento dar certo é quando você deixa que a opinião do seu parceiro e a visão de mundo dele entre em você também. Então essa modificação que acontece, ela é importante para o seu relacionamento. Se você não deixa, se você não permite que o outro te influencie, se você sempre tem aquela noção de que eu estou certo, eu preciso modificar o outro, o seu relacionamento não consegue prosperar, porque isso é extremamente necessário para o relacionamento. Tá? Essa parte ela é extremamente importante. Então preste atenção nisso, você precisa sentir que a sua influência no outro ela acontece, que as suas opiniões, que o seu ser, ele é aceito pelo outro, pelo menos em uma parte dele, e que a pessoa pensa naquilo que você fala. E a mesma coisa precisa acontecer do contrário. Então as coisas, nossa, mas eu sei que a Lu já não gosta disso, eu vou deixar influenciar, por exemplo, eu quero deixar que isso influencie as ideias de mundo dela. Eu preciso entender essas ideias de mundo primeiro. Eu preciso entender o que passa pela cabeça da outra pessoa. Então vamos dar um exemplo. Sobre viagem. Eu acabei de viajar, estou com essa ideia fresca na cabeça, né? Pode ser, já atendi um casal assim, uma pessoa achava um desperdício completo de dinheiro viajar. Era um absurdo viajar, que eles tinham que investir para o futuro, que era gastar muito dinheiro, que a experiência não valia a pena, era praticamente a mesma coisa que estar em casa, e ela achava que não, o sonho dela era viajar, era conhecer lugares, ela era agente de viagem, e ela não se permitia viajar.
Então, a mesma forma, os dois, eles precisam, ao longo das conversas, demonstrar empatia e tentar absorver a visão do mundo do outro. Então, ela precisa entender mais sobre investimento, sobre segurança para o futuro, sobre a necessidade de preparar algo para os filhos, de preparar algo para eles, de ter tranquilidade financeira, de planejar de uma maneira a não ficar gastando excessivamente. Esses valores precisam ser absorvidos por ela. E o valor de também aproveitar aquilo que se ganha, de poder curtir com a família, de deixar o outro feliz, de conhecer novos lugares. Essa ideia de que você aprende a ser uma pessoa melhor quando você convive com pessoas diferentes, em lugares diferentes, essa ideia que tem por trás da viagem, ele precisa absorver. Enquanto isso não acontece, enquanto um fica defendendo a ideia que tem contra o outro, você não permite o outro te influenciar, você começa a instaurar o sentimento negativo, essa sensação de estar escaneando o ambiente para coisas erradas. Quando você deixa o outro te influenciar, aí sim você sente que realmente há diferença no seu relacionamento. Tu tá gostando do que eu tô falando? Aproveita, já compartilha e segue o canal, porque aqui eu falo sobre dicas de relacionamento para dobrar a sua intimidade e diminuir os seus conflitos pela metade, tá bom? Então, clica aí no sininho, clica. Eu vou fazer 5 perguntas para você responder verdadeiro ou falso, para você saber se o seu relacionamento você se deixa influenciar pelo outro e você sente que é influenciado. 5 perguntas, verdadeiro ou falso. Responde aqui nos comentários para você me dizer das 5 perguntas, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Vamos ver. Pergunta número 1. Eu estou interessada nas opiniões do meu parceiro e nas dificuldades que ele tem no meu relacionamento, tá? Então você tem interesse pelas opiniões do outro, pelos valores do outro no seu relacionamento, verdadeiro ou falso? Segundo, eu não tento convencer o meu parceiro ou minha parceira de algo o tempo todo, ou a maior parte do tempo, tá? Eu não tento convencer o meu parceiro ou parceira sobre as minhas opiniões, como ver as coisas a maior parte do tempo, verdadeiro ou falso? Terceiro, eu não rejeito as ideias do meu parceiro quando nós conversamos. Eu não rejeito as ideias do meu parceiro quando nós conversamos. Verdadeiro ou falso? Quarto, eu acredito que meu parceiro, minha parceira tem opiniões importantes e que precisam ser valorizadas durante uma conversa. Verdadeiro ou falso? Quinto, eu acredito que nós somos parceiros e que nós temos uma mesma cota de estar certos e errados. Nós temos o mesmo tanto de valor nas opiniões, 50-50 na hora de dar uma opinião. Então você acredita nisso? Verdadeiro ou falso? Então tá, pessoal, quanto mais verdadeiros, melhor, obviamente. Agora eu vou falar um negócio pra vocês que é a pegadinha dessa questão. Muito frequentemente, a gente responde verdadeiro para todas essas, mas o nosso parceiro ou parceira sente... Eu tô fazendo isso aqui às vezes com um casal, aí o casal fala assim, o outro fica assim, ó, não, mentira, não faz isso, não valoriza, não quer saber da minha opinião. Então assim, eu quero que você pegue essas questões, depois você assiste a live ou manda pro seu parceiro ou parceira e pede para ele responder em relação a você, se ele se sente assim em relação a você, que você respeita as visões dele, que ele está interessado na sua visão, que não tenta convencer o outro, porque eu quero que você mostre para ele ou para ele e pegue a opinião dele sobre você, para você ver se realmente você tem feito coisas desse tipo. A terceira dica para você aumentar o sistema positivo no seu relacionamento é você aumentar a admiração e aquela sensação de que você é fã do outro. Tá? Que você é fã da outra pessoa. Então, colocar mais admiração, mais sensação de ser fã do outro é a terceira dica. Então, o que é isso? Você ter momentos do dia em que você mostra que você admira outra pessoa. Você ficar buscando elementos para você agradecer para o outro, para você elogiar, para você trazer que, nossa, isso aqui é muito legal em você. Tá? Então, você ter momentos do dia que você faz isso, coisas que te lembram de fazer isso, um diário no final do dia de gratidão ao parceiro ou parceira. Então, quando você aumenta esse tipo de ação em que você realmente fala bem do outro, em que você pensa bem do outro, você está cultivando essa sensação de ser positivo no seu relacionamento, impedindo que o sentimento negativo ele piore. Então realmente precisa de ações positivas? Precisa, mas eu vou te dizer, frequentemente, quando esse sistema negativo está
instaurada, você não consegue ver. Mas se você começar a se esforçar, vai ter coisas positivas no outro. Tem sempre coisas positivas no outro. Você sempre acha algo para elogiar que seja interessante na outra pessoa. Você se casou com ela, você está num relacionamento com ela porque tinha algo interessante nessa pessoa. E essas coisas ainda estão lá. Você precisa trazer isso de volta, cavar isso de volta para realmente reverter esse processo. E terceiro, ficar extremamente atentos à perspectiva de conexão emocional, a perspectiva das tentativas de conexão. Então, durante as nossas conexões, o tempo todo a gente dá tentativas de conexão. E aí você lançar mais tentativas de conexão, estar mais atento às tentativas de conexão do outro e aproveitar mais aquele momento para se conectar com a pessoa. Eu falo mais sobre tentativas de conexão em outras lives, procura lá no meu YouTube para você saber mais sobre isso. Mas é a quarta forma de você diminuir os sentimentos negativos. Se você gostou desse conteúdo, tá gostando do que eu tô falando, aproveita, já compartilha e segue o canal, porque aqui eu falo sobre dicas de relacionamento para dobrar a sua intimidade e diminuir os seus conflitos pela metade, tá bom? Então, clica aí no sininho, clica. Foi um grande prazer estar aqui com vocês. Deixe suas perguntas no comentário que eu vou respondendo todas ou me manda um direct, tá bom? Muito obrigado por estar aqui, um grande abraço e até a próxima.